Você já se sentiu como se a sua vida espiritual estivesse no piloto automático? Acorda, ora rápido, vai trabalhar, tenta manter a fé, mas no fundo, sente que está faltando algo? Já orou pedindo a Deus uma renovação, um sinal ou até mesmo um milagre e teve a sensação de que nada mudou? E se eu te dissesse que os milagres mais simples e esquecidos da Bíblia, os da infância de Jesus, podem reacender uma fé poderosa dentro de você? Talvez você nunca tenha ouvido falar dos milagres do menino Jesus. Talvez ache que só os grandes feitos importam. Mas hoje eu quero te mostrar que é justamente nos gestos mais pequenos, na fé mais pura, que Deus revela o maior poder. Fica comigo até o final, porque essa mensagem vai mexer com você de um jeito que talvez você nem esperava. É tão fácil cair numa rotina espiritual. A gente ora, lê um versículo, vai ao culto, mas não sente mais aquele fogo. Não sente mais aquela expectativa de ver o céu se mover. A fé que um dia foi viva e ousada vai virando hábito. E mesmo sendo cristão, mesmo crendo em Deus, a gente vai vivendo como se o poder do sobrenatural tivesse ficado lá no passado. Quantas vezes você já orou por algo que precisava muito, mas no fundo já não esperava mais nada? É como se a gente acreditasse que Deus pode, mas não que Ele vai. E isso esfria a alma, dói. Porque lá no fundo você sabe que existe mais, que a fé é maior do que você tem vivido. E é exatamente por isso que hoje vamos olhar para algo que quase ninguém ensina: os milagres da infância de Jesus. Milagres que revelam não só o poder de Deus, mas também a forma pura e profunda como devemos crer. E se eu te dissesse que a fé que transforma a sua vida pode estar escondida nos primeiros passos de Jesus, nos seus primeiros gestos, nas primeiras palavras, nas atitudes de um menino que já carregava toda a glória do céu? Hoje, nós vamos voltar no tempo. Vamos olhar para os milagres da infância de Jesus com olhos espirituais. Porque cada um deles traz um ensinamento prático, simples e transformador. Não é só sobre o que ele fez, é sobre o que ele ainda quer fazer na sua vida, através da sua fé. E tudo começa com uma cena que parece saída de uma história infantil. Jesus era só um menino, estava brincando como qualquer criança. Pegou um punhado de barro, moldou pequenos passarinhos com as próprias mãos. Alguém se aproximou e reclamou: "Isso é sábado, você não pode fazer isso." Mas em vez de discutir, Jesus olhou para os pássaros de barro e simplesmente soprou. E diante de todos, eles ganharam vida e voaram. Um milagre silencioso, singelo, mas cheio de glória. Aquele momento revela algo poderoso: a fé que cria, a fé que transforma o barro em vida, a fé que chama à existência o que não existe. Quantas vezes você olha para a sua realidade e só vê barro, relacionamentos quebrados, sonhos desfeitos, um coração cansado? Mas o mesmo Jesus que deu vida àquela brincadeira de infância é o que sopra sobre as suas impossibilidades. Hoje, Ele continua dando forma ao que está sem forma. Ele continua criando beleza do nada. A fé pura, infantil, sem cálculo, sem dúvida. Essa fé é capaz de gerar milagres, e é essa fé que Deus quer reacender em você. Em outra ocasião, Jesus estava com os amigos. Um deles se machuca, e machuca feio. Sangue, dor, desespero. E antes que alguém pudesse correr para pedir ajuda, Jesus se aproxima, ajoelha-se, toca o menino, e ele é curado na hora. Sem alarde, sem show. Só compaixão, só amor. Essa é a fé que cura, a fé que se move pela dor do outro. Quantas vezes passamos por pessoas que estão emocionalmente feridas? No trabalho, em casa, até na igreja. Pessoas que escondem suas feridas com um sorriso no rosto, mas estão sangrando por dentro.
Jesus, mesmo criança, era a resposta para a dor. E nós também podemos ser. A fé que cura não depende de idade, nem de cargo, nem de saber muito. Ela nasce de um coração que se compadece, que sente a dor do outro e age. Você pode ser cura para alguém, com uma palavra, uma oração, um abraço, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus está hoje em você. E não pense que, por ser criança, Jesus não entendia o mundo espiritual. Em um momento delicado, seus pais estavam em perigo. A vida deles corria risco, e o pequeno Jesus, guiado pelo Espírito, age para protegê-los. Alguns relatos apócrifos falam sobre livramentos sobrenaturais na infância dele. E mesmo que não estejam nos evangelhos canônicos, há algo que podemos aprender aqui. Jesus sempre foi um canal de proteção e continua sendo. Você tem sentido medo, ansiedade, insegurança sobre o futuro da sua família? Saiba que o mesmo Deus que protegeu Jesus em sua infância é o Deus que guarda sua casa hoje. E mais, Ele te chama a ser também um canal de proteção espiritual. Através da oração, da vigilância, da sensibilidade ao Espírito, você pode se tornar aquele ou aquela que fecha as brechas, que clama por livramento, que cobre seus filhos e seu lar com o sangue de Jesus. A fé não é só contemplativa, ela é ativa. Ela intercede, ela se posiciona, ela protege. Agora eu quero te levar a aplicar tudo isso na sua vida real, porque não adianta conhecer os milagres da infância de Jesus se eles não virarem prática no seu dia a dia. Como viver essa fé criativa, essa compaixão curadora, essa proteção espiritual? Primeiro, volte a orar como criança, com sinceridade, sem fórmulas, sem medo de errar. Criança não complica a conversa com o pai. Ela pede, ela confia, ela espera. Segundo, comece a olhar para os detalhes da sua vida com olhos de milagre. A resposta de uma oração simples, a paz num dia difícil, um livramento que você quase não percebeu. Deus está falando com você o tempo todo, só falta você prestar atenção. Terceiro, ative a fé nas pequenas atitudes. Um elogio que muda o dia de alguém, um gesto de generosidade, um tempo a sós com Deus mesmo com o cansaço. Essas pequenas coisas carregam um poder enorme, porque a fé verdadeira não precisa de holofotes. Ela só precisa de um coração disponível. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo o coração arder. Talvez perceba que há muito tempo não vive algo novo com Deus. E tudo bem. Isso só prova que Ele ainda está te chamando. Jesus não te convida a ter uma fé espetacular, cheia de palavras difíceis. Ele te chama a ter uma fé pura, a crer como criança, a confiar sem reservas, e é essa fé que transforma, não só os grandes momentos, mas o seu hoje, o seu agora, o jeito como você fala, como você reage, como você decide. A fé verdadeira muda tudo, até os dias mais comuns. A pergunta que fica é: você ainda acredita que o impossível pode acontecer nas suas mãos? Hoje eu te desafio. Dê um passo. Simples, concreto. Ore, agora mesmo, por algo que você já tinha deixado de lado. Peça por aquele milagre que você já tinha enterrado. E creia, mas creia com o coração limpo, como o de uma criança. Porque quando a fé é pura, o céu se move. Quando o coração está disponível, Deus age. E Ele ainda faz passarinhos de barro voarem. Ele ainda cura com um toque. Ele ainda protege com poder. Não porque você merece, mas porque Ele é bom e está te chamando de volta à simplicidade. Se essa mensagem falou com você, não guarda só para você. Compartilha com alguém que está precisando redescobrir a fé. E se você quer continuar essa jornada de crescimento espiritual, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por perto. Porque essa é só a primeira de muitas conversas que ainda vamos ter.
Lembre-se, fé viva começa com um passo pequeno e o seu milagre pode começar hoje. Começar hoje.